Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição número 3, que tem como título Abraão, a esperança do pai da fé. Então nessa lição nós veremos aí um exemplo de um homem de fé. Vamos ver erros e acertos deste homem de Deus. E nós vamos ver por quais problemas, quais aflições, quais tribulações ele passou e como ele saiu desta situação. Então ele usou aí a fé, a obediência a Deus, sempre quando estava no rumo errado, se voltou para o rumo correto. Deus o ajudou, Deus esteve presente todo o tempo na sua vida, e se não fosse Deus, ele teria entrado pelo rumo errado, pelo caminho errado. Mas Deus esteve sempre direcionando para o rumo certo, sempre protegendo, sempre o livrando do mal, sempre presente com ele. Importante é isso, a presença de Deus. Sempre quando a pessoa, às vezes, resolve sair daquela caminhada que Deus designou para ele fazer, então Deus está ali presente para trazê-lo de volta, para fazer com que ele possa novamente entrar dentro do seu plano e continuar. Porque o homem às vezes se esquece de Deus, às vezes perde essa presença de Deus, essa direção de Deus. Às vezes o homem teima em entrar pelo caminho errado, às vezes por falta de fé, às vezes por causa de temer o inimigo mais do que sentir e ter certeza da presença divina, da proteção divina, da providência divina. Então, às vezes o homem duvida disso, tem os altos e baixos na vida do ser humano, e nós vamos ver que Abraão passou por isso. Mas Deus então o livrou e ele voltou à sua fé e Deus o recompensou devido a essa fé. Abraão é chamado amigo de Deus, Abraão é chamado pai da fé. Então nós vamos ver que, apesar de ser chamado pai da fé, teve momentos na sua vida que ele deixou de ter fé, mas Deus o protegeu e o livrou e o conduziu a essa fé novamente. Vamos ver o texto áureo que está em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então vemos aí que Abraão foi chamado por Deus, e Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Veja bem, tinha que sair do lugar onde estava, deixar os seus parentes, sua família. Tinha que ir para um lugar que ele nem sabia para onde era. Então impressionante, é preciso o quê? De muita fé, é preciso acreditar em Deus para fazer uma coisa dessa. E ele acreditou, e ele saiu. E nós sabemos que a família de Abraão era uma família idólatra. E ele teve, então, que comunicar à sua família que ia embora daquela cidade, ia deixá-los e ia para um lugar. Imagine, perguntaram: para onde você vai? Não sei. Mas por que você vai? Porque Deus mandou. Que Deus? Então, provavelmente, Abraão conhecia alguma coisa sobre Deus, já que Noé viveu 350 anos aí depois do dilúvio, e por isso ele passou para aquelas gerações seguintes, foi passando então a história de Deus, e aquilo era passado de pai para filho. Agora, o pai de Abraão, a sua família, ouviram aquela história, mas não prestaram atenção, não creram, tinham talvez Deus verdadeiro, como se fosse qualquer outro Deus adorado naquela região. Mas Abraão não. Abraão
Ele acreditou em Deus, no Deus verdadeiro. E Deus falou com ele, e ele então sai, mas a sua família vai junto. Disseram, nós vamos juntos. E como Abraão tinha que respeitar o seu pai, né, tinha que cuidar do seu pai já idoso, ele levou o seu pai junto, levou o seu sobrinho junto, levou sua esposa Sarai, né, era chamada ainda Abrão naquela época, não era Abraão, não tinha feito ainda aliança com Deus. Então saíram juntos. É impressionante como Abrão conseguiu convencer sua família, apesar de não saber nem para onde ia. Mas a sua fé contaminou, vamos dizer assim, a sua família, e eles saíram juntos. A verdade prática diz, a fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Então foi por acreditar em Deus, por obedecer a Deus, que ele conseguiu chegar no final da sua vida, com a vida tranquila, uma vida em paz, sossegada, teve a prosperidade financeira, teve prosperidade espiritual, teve prosperidade também física. Vamos ver que no final da sua vida, depois que Sara morreu, Abraão ainda casou com Quetura, ainda teve vários filhos. Então era um homem que morreu com muita saúde e vigor. Foi um homem que teve que esperar 25 anos por uma promessa de Deus, de ter um filho com Sara, e foi um homem que viveu ainda 100 anos depois que saiu da sua terra, saiu com 75 anos ali, foi chamado com essa idade, e ainda viveu mais 100 anos pela frente, e agora vivendo a fé em Deus. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, de 1 a 10, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então nós vemos aí uma coisa importantíssima na vida de Abrão. Ele era um homem de altares. Por onde passava, ele fazia ali um altar a Deus. Ele adorava a Deus e colocava ali um altar como prova de que ele esteve ali e que ali lhe pertencia, porque Deus lhe prometeu aquela terra. Então ele ia marcando a terra com altares de adoração a Deus. Então era um homem adorador a Deus, um homem que buscava sempre a presença de Deus, e ele registrava essa presença sempre construindo um altar. Então é feliz o homem que na sua vida ele tenha marcado com altares todos os lugares por onde passou. Um altar de adoração. Um lugar onde ele tem intimidade com Deus, onde ele busca a presença de Deus e ele ouve Deus falar com ele. Então vamos nessa lição ver mais alguma coisa sobre Abrão, que se tornou então Abraão. E nós vamos ver aí a provisão de Deus para este servo de Deus, que Deus chamou desde Ur dos Caldeus e trouxe então até a terra de Canaã. E deste homem ele fez uma família chamada Israel, e dessa família que nasceu
Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, quando Deus chama Abrão, lá em Ur dos Caldeus, ele tem em vista o seu descendente, que é Jesus Cristo. Esta era a visão de Deus, esse era o plano de Deus, o plano de redenção do ser humano. Então, através de Abrão, nasceria então o seu descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado, venceria Satanás, venceria a morte. Então ele veio, nasceu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças e enfermidades, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, o Pai, e onde intercede por nós, continua intercedendo. E um dia estaremos para sempre com ele, porque ele vem nos buscar. E esse dia está próximo. Glória a Deus. Aleluia. Nesta lição nós vamos ver aí as seguintes partes. Primeira parte, a chamada de Deus. Tópico 1, um projeto divino. Tópico 2, o desafio de acreditar no projeto divino. Tópico 3, um projeto para abençoar as nações. Na parte 2 nós vamos ver a provisão de Deus. Tópico 1, Abraão sai da sua terra. Tópico 2, Abraão enfrenta a escassez em Canaã. Tópico 3, Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Parte 3, as promessas de Deus na vida de Abraão. Tópico 1, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Tópico 2, engrandecerei o teu nome. Tópico 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos aí na introdução o seguinte: Deus escolheu e chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã, porém ele acreditou em Deus de todo o coração. Decidiu obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação, Israel. Por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas e restauradas. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Abraão e para a humanidade. Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia. É preciso fé para obedecer a Deus e cumprir toda a sua vontade. Então Deus criou o plano da salvação. Nesse plano constava o seguinte: é preciso que um homem na terra nunca cometa nenhum pecado e ele decida entregar a sua vida em favor dos pecadores. Ele terá que levar os pecados de toda a humanidade sobre ele e terá que morrer no lugar de todos esses pecadores. E esse lugar será uma cruz. Veja só, um ser humano que nunca pecou. Já seria impossível achar. Mas Deus mesmo veio, já que não achou nenhum, porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então Deus, ele mesmo vem. Mas Deus não morre. Deus é eterno. Então o que ele faz? Ele se torna homem através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nasce na terra, concebido pelo Espírito Santo. Nunca pecou. A semente do pecado não estava nele. Ele viveu como homem. E ele decidiu tomar sobre ele os pecados, as doenças e enfermidades de todos os seres humanos. E ele morreu a nossa morte, em nosso lugar. Ele ressuscitou, está vivo, ele venceu a morte, venceu Satanás, venceu o pecado, está vivo para todos sempre. Então todo aquele que aceitá-lo como Senhor e Salvador é salvo. Olha aí a descendência de Abraão, porque de Abraão é que nasceu Jesus. Em Gálatas, diz o que? Gálatas 3,16, diz exatamente isso, que o seu descendente, Deus falou do descendente de Abraão, e o descendente era Cristo. Então a visão de Deus ao chamar Abraão era a vinda de Jesus Cristo para nos salvar. É da família de Abraão. Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Olha aí. Então veio dali, veio da família de Abraão.